Ai, não dá pra continuar por causa do direito autoral, gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Minha voz tá meio coisinha. Gente, eu tô agoniada com aquilo que aconteceu comigo do último vídeo. Se você não viu o último vídeo, dá uma olhadinha no último vídeo. Se você não viu o último, o antepenúltimo também é importante. Mas eu vou resumi-lo aqui pra você. Tudo bom? E vocês estão bem? Espero que sim, na paz do eterno. Peraí. Para início de conversa, vamos começar em Jó 33, 15 e alguma coisa. Jó 33, 14 em diante. Mas eu vou dar umas puladinhas, mas dá para entender igual. Antes, Deus fala duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Tá? Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Continua no 16. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. No 18, que eu vou pular ali o 17, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha a gravidade disso, gente. Olha a gravidade disso. Ah, Elaine, o que isso tem a ver com o que você quer lá? Entenderam, né? Eu tive 2 sonhos. E depois aconteceu a experiência. Se você viu o último vídeo, você sabe o que eu tô falando. Que a cliente chegou 2 vezes, 2 clientes diferentes, distintas, e eu não estava pronta. Então aí eu pensei assim... Gente, muita analogia, gente. Muita analogia, tem tudo a ver, cara. Tocou o interfone. Porque eu atendo na minha casa. No espaço que é na minha casa. Tocou o interfone, eu falei, eu não acredito que eu tenho cliente. E aí, como a portaria fica mais ou menos próximo daqui, eu pensei assim, gente, não vai dar tempo de eu me arrumar completamente. Você entende que vai ser mais ou menos isso que a pessoa vai sentir na hora de ouvir a trombeta soando? Tipo, vai entender que é. Vai começar a tentar pedir perdão, se arrumar, mas é muita coisa. Gente, a nossa vida inteira, desde a infância, parentes, pessoas, amigos, pessoas que passaram pela sua vida e tal. Compreende? É muita coisa, gente. Modo de agir, modo de pensar, pecado consciente, pecado inconsciente. É muita coisa para pedir perdão em segundos. Então a gente deve estar pronto. Deve estar pronto, gente. Vou ler aqui para vocês Apocalipse que eu tava lendo. Que ele fala assim, lá em Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele tá batendo na nossa porta, cara. Ele está batendo em nossa porta. Te conserta. Pede para Deus e o Espírito Santo. Pede, me revela onde eu preciso melhorar, onde eu preciso pedir perdão, onde eu preciso me consertar. Use Yom Kippur, que a maioria de nós ignorávamos, eu não ignoro mais. Que está tudo perpétuo, um jejum por ano, para você ver tudo que você fez de errado não tá valendo, gente. E a gente peca, a gente continua pecando e vai pecar até o último dia. Contudo, entretanto, todavia, não é para pegar o pecado de estimação. Então, Levítico 16, eu vou ler para vocês também, que tá lá, que tá escrito estatuto perpétuo. E assim, a minha vida inteira eu ignorei, porque eu vivia nas igrejas de porta larga e não lia pela minha ótica. Eu não pedi pro Espírito Santo me revelar. Eu ficava só indo no modo vamos embora. Tá bom, tá todo mundo indo, vou também. E vai, tá tudo pago na cruz do Calvário. Está. Contudo, se você se arrepender, está pago. Mas você apresentou o seu arrependimento junto ao sangue? A galera tá comendo bola. O cristão, ele tá comendo bola. Tá dormindo.
Ó, Levítico 16, que também deve estar na sua Bíblia, se não tiver, procure uma, se não tiver, só no Google. Levítico 16, 29. Isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, setembro. Aos 10, afligirei as vossas almas e nenhuma obra os fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, quer dizer, nem judeu, nem não judeu, que peregrina entre vós. Porque naquele dia vos fará expiação, Vos fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Eterno. É um sábado de descanso para vós, afligirei as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Era um jejum, é um dia de aflição de almas. Entendeu? Mas nós, que eu não vou me colocar mais nesse grupo, antes, o cristão ele achava assim, tá tudo pago, ai meu Deus. Gente, mas assim, tem que raciocinar, a gente precisa usar o cérebro que nós temos. Se tá tudo pago, se eu pecar agora ou depois, não tem problema, né? Segundo o que é pregado aí nas igrejas, não precisa, tá tudo pago. Por que naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, que é a constância no pecado? Entendeu que não bate? A conta não fecha? A conta não fecha, gente. Aí lá na rua é religiosidade, é uma intensidade de tipo assim, não pode isso, não pode aquilo, mas o que é correto não se fala. Fofoca. Que mais? Fornicações. Fornicação é pecado, gente. Mas assim, virou uma, tipo assim, tá assim, ó, de casalzinho amancebado dentro das igrejas, e os pastores não falam assim, vocês não vão se orientar, casar perante o Eterno, se arrepender das fornicações antes de casar. Não é falado nada disso. O primeiro Yom Kippur que eu cumpri, eu acho que foi em 2019, 2018 ou 2020, não vou lembrar. E aí eu clamei a Deus assim com toda a minha alma, porque eu falei assim, meu Deus, quanto tempo eu fiquei cega, quanto tempo eu fiquei fazendo um monte de coisa errada e não sabia, não pedia perdão, e às vezes só pedia aquele perdãozinho assim, aí ia lá, ajoelhava assim de qualquer jeito, Senhor, me perdoa, tal. Mas não havia arrependimento genuíno, gente. Quando eu fiz o primeiro Yom Kippur, que daí eu fui lá, Deus ainda teve misericórdia, que ele cuida dos dele. Eu coloquei jejum dos judeus, né? Coloquei e tava perto. Eu falei, então vou me preparar, porque era o primeiro que assim eu tinha feito grandão, porque é 24 horas, 25 os judeus eles fazem, né? Que é o maior. Então eu falei, meu Deus, sem água, sem comida, como é que eu vou fazer? Sem internet, sem nada, só clamando, só pedindo, só orando. Mas ok, eu me preparei, fiz o negócio. Veio coisa de 1900 Guaraná com rolha que eu nem lembrava. Entendeu? Como que você vai pedir perdão no último dia de coisas que você nem sequer lembra que você fez? Se todos os dias você não estiver ali, ó. Me limpa, me escova, me limpa, tira. Entendeu? E tem coisas assim que eu ainda lembro com um pouquinho de ranço, tem coisa que vem, e como eu falei no último vídeo em Daniel, que fala que nos últimos dias, ali é uma analogia também do fim dos tempos, que muitos serão purificados, embranquecidos e provados. A prova, como eu falei, não é fácil. Pra ser purificado também não é fácil, porque o ouro para ser purificado, minha filha, como que faz? Bota no fogo, tira, bota no fogo, tira. E o fogo lá, eita, de novo, bota no fogo, tira. A minha boca tava virada assim, num sepulcro. Por quê? Só queria falar, ai, que chatice, não sei o que. O outro tá sempre errado, né? Eu que tô certo, eu sou o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Gente, vamos começar a nos orientar e renovar nossa mente em Deus. Renovação, não é aquela coisinha quadrada, ó Senhor, céu da vida, leite, vamos beber o leite. Não, gente, tá na hora de comer a comida sólida. Tá na hora de jejuar mais. Porque é perto da ceia, da boda, do cordeiro, ou tu vai pra um casamento com a barriga cheia? Não vai, né? Não. E eu falo do espírito, não falo da carne, né? Vocês entenderam? Quem já compreendeu no espírito. Então esse é o momento de a gente se apegar com todas as nossas forças, todos os dias, nem pouquinho, de manhã, tarde, à noite, o tempo inteiro tá ligado. Se você fala línguas, se você foi batizado no Espírito Santo, ore em línguas o tempo inteiro. Às vezes eu não tenho o que orar, eu não sei o que orar. Eu falei, Senhor, eu não sei o que orar, mas recebe a minha oração em línguas. Para livramento, os outros sonhos que eu sonhei, eu botei aqui, porque são duas vezes. Ele ainda falou ali.
Ele fala 2 vezes em Jó. O primeiro sonho foi muito... Que sonho, cara. Acho que foi ano passado. Não sei se foi esse ano não, tá? Acho que foi ano passado, retrasado. Você tá passando tão rápido. E também O que é isso? Também são... Como fala? Me escapou agora. Mas também são indícios do fim dos tempos, que o tempo seria abreviado. E aí eu tive o sonho que eu tava na casa da minha irmã, e tava todo um bololô lá, tava uma bagunça, todo mundo se arrumando como se fosse pro carnaval, assim. E eu tentando conversar com a minha irmã, e ela não me dava muito ouvido. Que não sei o que, tal. E aí aconteceu uma coisa que eu não vou falar aqui, mas foi bem desagradável, e aí eu peguei e subi. Eu pensei, tá, eu vou pra minha casa, tá, eu tô indo embora. Dela, tá, não sei o que, nem ligou pra mim, e nem pro que tinha acontecido lá na casa dela. E aí eu fui subindo as escadas, que ela morava, tipo, como se fosse assim, embaixo. E eu fui subindo as escadas e fui indo embora, e era noite, tá? E aí eu comecei a andar na rua sozinha, era quase meia-noite, então tava tudo muito vazio na rua. Só tava eu e alguns cachorros. Mas era um bairro que eu não conhecia, tá? Era um bairro realmente que eu não conhecia. E eu comecei a andar, caminhar, até chegar mais próximo da minha rua. Quando eu cheguei na minha rua, que eu sabia que era a minha rua, que tava bem perto da minha casa, começaram a passar uns cachorros na minha frente, assim, eu me cago de medo, como eu já tinha dito pra vocês, de cachorro, eu não gosto de cachorro. Não sei porque, não, cachorro pra mim eu tenho medo. Pode ser o mais fofinho, mais bonitinho, não, se ele começou a me rodear, já tô com medo. Mas eu tô tratando esse trauma, então, tipo, de vez em quando eu tenho contato com cachorro e tal, ok. Mas aí passavam uns cachorros assim, ó, correndo na minha frente. Gente, no sonho, eu chegava a levantar aquela bufa de cachorro fedido, sabe? Ai meu Deus, né? E aí eu comecei a apurar o passo, que eu fiquei com medo dos cachorros. Entrando no meu condomínio, que eu já sabia que era meu condomínio, e eu já fiquei mais aliviada, eu vi um jogador de basquete, que eu não sei o nome dele. Depois eu vou tentar colocar aqui por aqui o nome dele e a foto dele. Eu não sei quem é ele. E aí eu olhei e eu já sabia que era o jogador. E eu falei, o que ele tá fazendo aqui? Mas aí eu cumprimentei ele com a cabeça, que eu sabia que ele era americano e tudo. E era como se ele fosse o guarda, o guarita, assim, né? Entendeu? E aí eu balancei sem cabeça com ele fiz assim pra mim, eu já fiquei tranquila por estar uma pessoa na rua. Só que quando eu comecei a entrar no condomínio, veio um cachorrão grandão, como se fosse um Rottweiler. E eu fiquei me cagando de medo, e eu dei a volta e falei, lá na frente tem outra entrada. Então eu vou pela outra entrada aqui, né? Mas mesmo assim, fui apurando o passo e fui assim, na espreita. E aí, como era tela, como se fosse grade, assim, do condomínio, e tinha plantas, eu não conseguia ver direito, mas eu ficava, assim, tipo, observando se o cachorro tava me seguindo, e aqueles cachorros da rua também, só que os cachorros da rua tava bem mais longe, e aquele tava dentro do condomínio. E aí eu comecei a andar, olhei assim, nada, e aí quando eu olhei novamente, tinha um moço num cavalo. Meu Deus, cheguei a emocionar. E aí aquele moço no cavalo me assim do meu lado. E aí eu olhei pra ele, e ele veio assim, tipo assim, como quem diz assim, eu não lembro direito, porque a gente falou rápido, assim, e ele falou assim, eles vão te seguir, mas eu vou te acompanhar até a entrada. Aquilo me trouxe uma paz enorme, eu sabia que faltava passos de chegar, de entrar. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e eu entendi sim que era o Messias, eu entendi sim que era Yeshua HaMashiach, que ele falou que iria nos acompanhar até o fim. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele falou assim, faltava pouco, gente. O que me chamou, me deixou em alerta, faltava pouco para chegar em casa. Eu não sabia que não era minha casa real, que é o céu, gente. Essa terra não é para nós. Se você tá angustiado, machucado, se você é perseguido, você é agoniado, se você entende que essa terra não te pertence, é porque você não é da terra mesmo, gente. E aqui, assim, ó, não é murmuração, é entender o que tá acontecendo na terra. Não tem mais o que fazer nessa terra, gente. Daqui pra frente é só pra trás mesmo. E o segundo sonho, que foi bem parecido, que daí foi bem rapidinho, eu tava num beco, num caminho estreitinho, assim, andando, caminhando, eu e mais pessoas, aí as pessoas meio que entravam, outras saíam do caminho e entravam, e aí aconteceu a mesma coisa, de entrou um cachorro alto, grande, assim, e agora? Ai... Aí eu fiquei meio tentando negociar com ele, tipo assim, e ele ficou assim, ó, pra eu não passar, entendeu? E ele ficou assim, tipo, como que eu vou passar com o cachorro? Eu passar por cima, ele era grande, como se fosse um chau-chau. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Daí eu baixei pra tentar fazer um carinho nele, ele rosnou pra mim. E aí eu dei uns passos pra trás, e aí eu acordei. Então, eu acredito que é isso mesmo. E assim como no primeiro sonho ele falou, eles vão te perseguir, mas eu estarei contigo. Tipo assim, não é pra temer, não tema, estou contigo. E aquela coisa ali da cliente, porque foi real, foi na carne, não foi sonho. Foi real, foi sentir a sensação e lembrar do versículo que diz, entendeu?
Eu li para vocês também no último coisa, Apocalipse 16:15, que fala isso, que vem como um ladrão, ninguém espera. Eu não estava dizendo que minha cliente é ladrão, mas é como rápido, assim, né? Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Então a gente deve vigiar e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não sejam vistas suas vergonhas. Olha só que grave isso. E aí, tipo assim, minha cliente pegou, além de dormir toda amassada, fora do horário, isso é uma vergonha. Pra mim, isso é mais do que vergonha. De pijama, sem estar pronta. Muito chata. Aí, me dá um tempinho aqui pra mim, mamãe. Sim, tudo bem. Na cabeça, assim, na minha cabeça, tá, aguarda. Mas é chato, gente. E como eu falei um pouquinho antes nesse vídeo, não vai dar tempo. É muita coisa que a gente peca. Muita coisa consciente, coisa inconsciente. Aí você pede pro Espírito Santo te lembrar o que é consciente, o que eu fiz de verdade, tá? Fornicação, mentira, engano, roubo, trapaça, desejar o mal. E as outras coisas que você não sabe. E as coisas que você não sabe, que tá em oculto. Tudo isso vai dar tempo de quando soar a trombeta você se arrepender? Não vai, gente. Então é muito justo, Deus é muito justo, Ele prepara o seu povo, Ele prepara os dele. Tá ali. E graças a Deus que Ele me escolheu. Graças a Deus. Para arrancar as escamas dos meus olhos e clamar. Porque assim, não é de qualquer jeito. Como eu falei, perdoa. Perdoa de pecado, perdoa tudo na minha vida, velho. Não, gente, é com muita intensidade. É toda hora. É com toda a força, com todo o nosso querer. Entendeu? E é buscar. Tinha uma pessoa perto de mim que ela falava que não jejuava porque ela achava que era barganha. É o quê? Olha como a mulher vê uma arma espiritual. Porque você vai se abdicar da comida para se aproximar de Deus, para Deus falar contigo, para você se esvaziar de você, da sua carne. Mas as pessoas não conseguem, não querem. Porque vão pela porta larga. A porta larga. Não pela porta estreita. Não é fácil. Servir a Cristo, servir ao Mashiach não é fácil, gente. Nunca foi fácil, ele nunca falou. No mundo terão as aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está conosco todos os dias. Temos o Espírito Santo que nos conduz em arrependimento. Como eu falei, da última vez eu fiz coisa errada de começar a massacrar uma pessoa para outra. Até que ali eu vi também, poxa, ainda tem mágoa no meu coração por essa pessoa. Entendeu? E todo dia, Senhor, por favor. Quando você tá com raiva de uma pessoa, você não consegue nem orar. E a palavra diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Entendeu? Dissolve, Senhor, dissolve. Arranca isso de mim. Tira do meu coração. Eu perdoo, sim, como também quero ser perdoada no último dia. Eu quero ser erguida, eu quero ser levantada. E eu quero passar pelo arrebatamento. Gente, eu não aceito não passar pelo arrebatamento. Então, para isso, eu tenho que me preparar, tenho que estar vigiando, tenho que estar com a lamparina acesa. Entendeu? É punk. E assim, eu passei por várias provas, tenho passado por provas, tenho passado por peleja, por perseguição, que é muito chato. Mas tudo isso tem que se manter firme em Deus. Não ter raiva das pessoas que perseguem, porque elas não são elas. Não são elas. Quem te persegue é o inimigo e usa a vida das pessoas que te conhecem para te afligir. Entendeu? Então a gente não conhece muitas coisas espirituais, mas se a gente não tiver, se estiver longe da palavra, é pior ainda. Se estiver longe do Espírito Santo, sem oração, sem nada, minha filha, aí acabou. Aí você fica entregue. Se você vai lá ouvir a palavrinha, o que Deus vai fazer, vai acontecer. Isso é ego, gente. Tá tudo certo, que tá resolvido, tá tudo bem. O que você tem pra fazer? Se nós somos pecadores, a gente é falho, a gente é carne e osso, a gente peca todo dia. Se não tiver alguém que te instrua, como é que você vai? Entendeu? Como é que você vai vencer? Como é que você vai saber? Então, assim, às vezes eu sinto falta de antigamente, lá quando eu tinha 16, 17 anos, que eu fui batizada no Espírito Santo, que a gente fazia vigília, que a gente fazia oração, que eu acordava 4, 5, assim, acordava toda vez na semana, de madrugada pra buscar a mesma palavra. Entendeu? Hoje eu já não tenho mais não tem muito essa coisa, mas de vez em quando eu acordo. Muito raramente eu acordo, entendeu? Mas tem que estar assim, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra, louvando, e tempo fora de tempo, buscando, andando na rua. Entendeu? Ai, é isso, gente. Eu acho que eu entreguei, tá? 20 minutos já, quase. Maranata. E agora mais do que nunca mesmo, gente. Esse último sonho do alerta que eu também vi, o sonho do tsunami, eu fiquei muito apreensiva, porque era muito real, aquele sonho era muito real. Nós sabemos, ou mais ou menos alguns de nós sabemos, que os dominantes dessa terra, eles fazem armas, eles têm armas para fazer
mexer inclusive no mar, no ar, na temperatura, que são as HAARP, antenas HAARP. Então, pode haver tsunami feito, pode haver terremoto feito, como teve um na Turquia, que como que o gasoduto lá dos gases, porque nós não temos essa coisa de ter gás instalado pelo solo, né? Eles têm, foi desligado antes do terremoto. Ah, mas eles receberam... Não receberam nenhum aviso. Eles não têm como saber. Eles têm como saber depois, quando já está acontecendo. Não é como no Japão, que eles recebem antes. Na Turquia, não. E aí eles desligaram antes o negócio, entendeu? Então, tipo assim, ó, eles podem fazer o borogodó pra mexer na natureza e fazer um terror, tocar o terror pra, entendeu? Começar a apertar o sapato. E eu acho que logo vai começar a acontecer isso. Então, pra evitar, né, que você seja pego com as calças na mão, assim como eu fui pega no último vídeo de pijama, como eu falei pra vocês, uma analogia, que você possa estar se arrependendo todos os dias. Que esse vídeo não seja só um alertinha, só uma coisinha assim, gosto de ouvir o que tu fala. Não, que seja um alerta profundo, que você tire um tempinho da sua casa para estar orando, jejuando. Desligou esse vídeo, já vai lá e já pergunta, Senhor, é verdade? Sabe, coloca arrependimento no meu coração, é verdade? Arranca as escamas dos meus olhos, tira os tampões para que eu possa ouvir e entender a tua palavra. E sentir sede de vontade, sede de comer a tua palavra, de entender. Tá bom? Acho que eu já entreguei o que eu precisava, tá, gente? Mais uma vez, que o Senhor, que o Deus das alturas, que nosso Pai das alturas possa te abençoar grandemente. E que essa palavra, esses sonhos, esses alertas possam ter te aberto os olhos, tá? E que você também comece a buscar enquanto há tempo, tá bom? Por hoje é isso. Um beijo. Paz.